Bom, meus irmãos, dando seguimento, então, como nós temos visto desde o início da nossa série, que nós estamos já afindando, né, daqui a 2 domingos encerra-se a série de pregações sobre o chamado extraordinário dos 12 apóstolos. Então, desde quando nós começamos, nós podemos destacar uma coisa interessante em todos os personagens que faziam parte do colégio apostólico. De fato, o quanto eles eram pessoas comuns, quanto eles eram pessoas incultas, e o quanto Deus, então, olhou para essas pessoas por meio de Jesus Cristo, exceto o Judas Iscariotes, não veio da Galileia, mas os outros demais sim. Então aquela região, a região da Galileia, era predominantemente rural, era uma região que era formada por pequenas cidades e vilarejos. Seu povo não fazia parte então da elite, né, daquela região. Era de fato um lugarejo muito comum onde esses homens de Deus viviam. E o Senhor Jesus escolheu esses homens para fazer parte do colégio apostólico, dos apóstolos do Senhor Jesus. Então, eles eram pessoas simples e tinham atividades também simples, a maioria deles pescadores ou lavradores. Assim sendo, irmãos, eram os apóstolos do Senhor Jesus. Cristo intencionalmente ignorou naquela sociedade os aristocratas, como também os influentes daquela época. O Senhor Jesus não considerou a importância intelectual de muitos religiosos da época e focou então naquele público 12 apóstolos que eram considerados como a ralé da sociedade. Olhando assim, irmãos, Deus sempre, ele usou esse sistema, ele exalta os humildes, aliás, exalta os humildes e abate aqueles que se exaltam. E este era o quadro específico daquele tempo. Os homens que eram religiosos da época, né, da aristocracia, eles eram então pessoas que eram arrogantes, achavam que conhecia, que sabia mais do que qualquer uma outra pessoa. E de fato, o Senhor Jesus não olhou para esses homens, e sim para aquelas pessoas mais simples. Deus, uma certa vez, falando por meio do profeta Sofonias, no capítulo 3, o verso 12, ele disse algo extremamente pertinente à ação de Jesus naquela época. Sofonias disse assim: Deus assim disse a Israel: deixarei no meio de ti um povo modesto, humilde, mas que confia em o nome do Senhor. Aqui nos evangelhos nós podemos encontrar Jesus agora no exercício do seu treinamento apostólico com os seus discípulos, fazendo exatamente aquilo que Sofonias havia anunciado lá no seu livro. E assim, meus irmãos, não devemos ficar estranhos, né, ou causar-nos surpresa. Portanto, Cristo já havia desempenhado, de fato, o cumprimento dessa profecia que foi dita lá em Sofonias. Então, a maioria, irmãos, dos membros das instituições judaicas daquele tempo, aqueles homens que eram ditos como os inteligentes e doutores da lei de Deus, eram homens que viviam cegos na sua espiritualidade falha, guiando outros cegos que obedeciam aquelas coisas e todos aqueles ensinamentos. E observe, irmãos, que isso de fato é tenebroso aos olhos do Senhor Jesus, porque a visão que eles tinham de Jesus era uma visão de que Jesus veio para acolhê-los como líderes e usá-los como pessoas importantes que eles por si só já se consideravam, mas Jesus ignorou-os completamente. E eles, então, encararam Jesus como um inimigo, né? A palavra de Deus diz em Lucas 4, 28, tá certo? Que desde o começo, desde a primeira vez que Jesus pregou na sinagoga, ele foi odiado e tentaram matar ele, porque o Messias havia chegado, que era anunciado, porém ele escolheu outro tipo de pessoas para serem os seus seguidores e não aqueles que possivelmente ou humanamente falando seriam os escolhidos. A grande questão, irmãos, é que os religiosos, eles não podiam tolerar a mensagem de Jesus. Aqueles religiosos, eles tinham em seus corações a ideia de que eles não eram pecadores. Então eles não tinham essa capacidade de reconhecer a sua pequenez e a sua limitação e o quanto eles precisavam de fato, né, de ouvir o Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados. Eles não podiam tolerar de reconhecer que eles eram pobres espiritualmente, cegos,
cativos e oprimidos da sua própria iniquidade. Era outro problema que havia no relacionamento de Jesus com esses homens religiosos. E por fim, eles eram hipócritas demais, porque exigiam muitas coisas das pessoas que eles mesmos não viviam. E assim, meus irmãos, quando Jesus ele veio pregar arrependimento e dizer que as pessoas elas eram pecadoras, miseráveis, cegas e desprovidas, né, de conhecimento acerca de quem Deus era, e isso então os aprisionava na sua própria iniquidade, essa mensagem soou como algo muito forte na cabeça daqueles homens líderes religiosos daquela época. Eles não poderiam tolerar tal mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus, ela causou de fato esta problemática, porque eles não aceitavam, não é, que a condição deles era uma condição de pecadores. E a gente vê muito isso hoje no nosso tempo, não há de se estranhar. Desta forma, irmãos, em última análise, era por causa da mensagem que eles odiavam a Jesus. Eles difamaram Jesus e, por fim, eles executaram na cruz, no madeiro, para cumprir, então, aquilo que Deus havia determinado como plano perfeito para nos salvar. Diante deste panorama rápido introdutório, nós vamos hoje, irmãos, falar sobre dois apóstolos, porque há uma semelhança no final de suas vidas, que foi a forma como eles morreram, né? E aqui nós encontramos dois apóstolos que nós vamos nos debruçar um pouco sobre cada um deles, né, nesta noite, para que dessas narrativas nós possamos tirar as lições importantes e transformadoras para a nossa vida. E o primeiro deles é Mateus, e depois nós vamos falar sobre Tomé. E, pela ordem, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 9 e o verso 9. Você pode ficar sentado como você está mesmo, ok? Mateus capítulo 9 e o verso 9 apenas. Diz assim a palavra de Deus: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Vamos orar ao Senhor? Curve sua cabeça, vamos falar com o Pai agora, pedindo a sua graça para que possamos compreender a sua palavra. Senhor, nós te damos graças, Pai, pela tua palavra. E que, ó Deus, nós nos aproximamos dela, para que dela possamos nos alimentar espiritualmente. Nos abençoa, Pai, neste momento. Abençoa a tua igreja, que teu Santo Espírito esteja nesse momento, ó Deus, iluminando as nossas mentes, para compreender, ó Deus, a tua palavra e tirar dela os ensinamentos que são importantes para as nossas próprias vidas. Que não sejam, ó Deus, palavras ditas pelo pregador apenas, mas que ele seja usado pelo teu Santo Espírito para poder comunicar a tua palavra de forma eficiente, e que, ó Deus, o teu Santo Espírito assim produza os frutos em nossos corações. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós podemos olhar neste verso 9, do capítulo 9 de Mateus, algo extraordinário que aconteceu na vida deste homem, por nome Mateus. O próprio Mateus escreveu o seu livro e assim narra o momento em que o Senhor Jesus se aproxima dele e o chama. Olha para ele, ele estava na coletoria, ele era um coletor de impostos, e aí ele é chamado pelo Senhor Jesus apenas com a palavra, siga-me, e ele se levantou e seguiu ao Senhor. Esse é o único instante em que Mateus, como o próprio autor do livro, se fala de si mesmo. É este verso, no verso 9. Nos versos seguintes, então, acontece algo muito interessante, que nós certamente já lemos e já conhecemos a narrativa contextual deste verso. Observemos que logo em seguida, no verso 10, a gente já visualiza a cena narrada por Mateus de que Jesus agora está sentado à mesa com publicanos e com pecadores, e os fariseus criticam Jesus, como é que ele é Deus e agora está sentado com esses homens? E já começa ali uma crítica ao Senhor Jesus.
Mas quem melhor narra este acontecimento é Lucas, nessa mesma narrativa. Lucas expressa detalhes acerca desse jantar, o qual Jesus estava junto com aqueles homens. Na verdade, Mateus, ao ser alcançado pelo chamamento do Senhor Jesus, ele ficou tão alegre, tão feliz, que a decisão que ele tomou foi promover um jantar para o Senhor Jesus e convidou os seus amigos para conhecer Jesus. Então, esse momento foi um momento até evangelístico. Mateus, ele agora convida os seus amigos para jantar, trazendo Jesus para que seja apresentado a eles. Então, algo muito legítimo, algo muito sincero da parte de Mateus e louvável até. Nós precisamos então perceber que, assim como Filipe e André, que nós já falamos sobre eles aqui, o primeiro impulso de Mateus foi exatamente esse: fazer Jesus conhecido aos seus amigos. Ele estava, irmãos, tão empolgado em receber o chamado do Senhor, que nós vamos entender por que esta alegria imensa e tão profunda de Mateus agora ter recebido o chamamento do Senhor Jesus. Ele se empolga que a atitude dele é essa, é fazer aquilo que Filipe e André sempre fez, que foi levar pessoas até Jesus. E assim, irmãos, era aquele, então, um momento em que as pessoas se ressentiam com Mateus, porque Mateus fazia parte da pior classe que existia naquele tempo, que era a classe de oprimir as pessoas em busca de impostos. Então, eles compravam o título, né, do imperador para ser agora coletor de impostos, montavam uma bancazinha como um tipo de alfândega e toda a mercadoria era cobrada um valor de imposto que variava de acordo com a sua própria vontade, cobrava mais ou cobrava menos. E aí eles usurpavam e eles se aproveitavam desta prerrogativa para poder agora roubar as pessoas. Então Mateus era alguém indesejado, ele era alguém que nenhum judeu em sã consciência chamaria ele para ir na sua casa ou para firmar com ele amizade diante desta dificuldade. Então, olhando com dados mais claros, os coletores de impostos, Mateus no caso, ele estava numa condição pior do que os gentios. Então era alguém extremamente indesejado. E aí, meus irmãos, olhando então para o versículo 9, que nós podemos ler agora, nós encontramos aqui algumas coisas muito interessantes nesse único verso. Nesse único verso nós encontramos não somente o encontro de Jesus, mas encontramos o que é que Jesus fez ao sair lá de Cafarnaum, né, para então se encontrar no caminho com o próprio Mateus. Observe, irmãos, que quando o texto do verso 9 diz, quando Jesus saiu dali, viu. Então, observe que nós somos levados a pensar, irmãos, quantas das ações poderosas de Jesus foram feitas enquanto ele passava. Jesus era aquela figura maravilhosa, aquela pessoa sendo Deus encarnado, que em todos os momentos da sua vida ele estava para realizar coisas extremamente grandiosas. A presença de Jesus, irmãos, é algo extremamente a ser buscado e valorizado na nossa própria vida. Pois foi exatamente quando Jesus saía de um determinado local, Cafarnaum, ele ia então para uma outra localidade que ele se encontra com aquele homem. E naquele encontro houve salvação, houve chamamento. Quando Jesus então, se nós fizermos aqui um apanhado de todos os momentos em que Jesus se apresenta em sua trajetória, sempre que Jesus passava aconteciam milagres. Sempre que ele chegava em um determinado local, ele fazia multiplicações. Ele chegava e situações perdidas, humanamente falando, Jesus ele dava a solução. Porque quando Jesus chega, é diferente. As coisas acontecem milagres. E isso, irmãos, é algo que deve ser buscado pela minha e pela sua vida. Precisamos buscar de fato a presença do Senhor na nossa vida. Porque quando Ele está presente, não há dificuldade nem há impossíveis. Amém? E o grande problema da humanidade hoje é querer viver a parte da presença desse Senhor. E nós precisamos buscar, na verdade, a presença desse Senhor. Ele precisa fazer parte da nossa vida todos os dias. Ele precisa fazer parte da igreja. A presença do Senhor precisa estar perceptível em todos os instantes da nossa vida. Isso vai fazer, irmãos, um diferencial extraordinário. De fato, o Senhor Jesus, ele aproveitou a chance de ouro de poder naquele momento ali acontecer algo maravilhoso. Ele viu um homem
E antes que esse homem dissesse alguma coisa, ele já se aproxima para realizar alguma coisa, que de fato é um grande milagre. Ele chamou um cobrador de impostos. Isso era um escândalo para aquela época, porque o cobrador de impostos ele não era merecedor de nada, inclusive de receber um chamado do Messias tão esperado pelos profetas. Observe, irmãos, que alguns poderiam até dito, não é? Como é que pode Jesus agora chamar este homem para agora ser apóstolo seu, ser seu discípulo? Certamente essa foi uma condição imposta pela ação do Senhor Jesus, quando ele então passa e encontra aquele homem. E ali, meus irmãos, nós podemos encontrar aqui um pensamento muito interessante. Certamente o Senhor olhou para aquele homem e viu naquele homem um coração humano que batia sob aquela roupa de cobrador de impostos. O Senhor viu a vida de Mateus, viu o que ele tinha de conhecimento acerca da palavra, e ele tinha mesmo. Ele era de fato alguém que buscava conhecimento, ele era alguém que gostava de ler, que gostava de descobrir, de conhecer. E Jesus viu ali aquele homem isolado, porque a sociedade não o desejava, mas era o trabalho dele, ele precisava fazer, apesar de fazer errado, de ser um cobrador de impostos, infiel em muitos momentos. Esse era o retrato. Como é então confortante, irmãos, pensar que o Salvador viu e vê o homem, ou seja, ele viu a cada um de nós, desde a substância informe na barriga da nossa mãe, assim como ele vê hoje aqui, você que chegou aqui por uma intervenção do próprio Espírito Santo, que falou para alguém para lhe convidar para vir aqui, ou que convergiu todas as coisas e possibilidades, o tempo, para que nós outros aqui da igreja pudéssemos estar aqui. E nada mais isso é do que o olhar do Senhor, do que também a sua presença que se faz perceptível, pois Ele é o promovedor de todas as coisas. E isso, irmãos, nos traz a intenção de que o que for de fato apresentado para o Senhor não tem dificuldade alguma. Ou seja, o exterior, as circunstâncias, nada pode impedir o agir do Senhor Jesus. E ali havia uma figura exterior terrível pela sociedade observada, que era o que Mateus fazia. Mas aí, irmãos, Mateus, ele já tinha de fato algum conhecimento acerca de Cristo. Ele estudava. E a brevidade, então, deste relato acerca deste encontro que Jesus então o viu e o trouxe, demonstra, irmãos, a humildade e a modéstia que caracterizava o antigo publicano que ascendeu a tais funções importantes no apostolado chamado Mateus. Mateus, quando ouviu, Jesus chegou perto dele, e o texto continua falando, dizendo que Jesus olhou para ele, viu ele e disse: siga-me. E este siga-me, irmãos, é de fato algo a ser considerado. Um siga-me do Senhor Jesus é um siga-me que não há dúvidas alguma de que nós teremos bom êxito na caminhada. Quando Jesus, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, disse para mim e para você: siga-me, nós precisamos, irmãos, valorizar esse siga-me. Se o Senhor não falou ainda ao seu coração, você que nos visita, hoje é a noite que o Senhor está dizendo para você: siga-me. Amém? E assim, meus irmãos, entendendo como quase todo mundo odiava aqueles homens, é notável ver que Jesus, ele amava Mateus. Jesus viu além daquilo que estava apresentado. Ele provou ali seu grande amor, e um amor bem colocado, bem introduzido. Mateus respondeu a esse convite positivamente, de forma muito clara, deixando então o seu negócio de falcatruas para ser agora um discípulo de Jesus. De forma geral, irmãos, o chamamento do Senhor Jesus em todos os casos dos 12 apóstolos que Jesus chamou para ser discípulo, foi um chamamento, irmãos, extraordinário, não como nós vemos nos nossos dias, mas ali foi um chamado, irmãos, não para brilhar, não para serem estrelas. Não foi um chamamento, irmãos, para estar em evidência, para ser famoso. O Senhor Jesus chamou aqueles homens não para ter uma vida de facilidade, livre de suas próprias lutas, até porque morreram pela causa do Evangelho. Foram 12 homens que não estavam preocupados em tirar proveito do chamamento do Senhor nosso Deus. Não, eles foram chamados para uma missão que eles não tinham nem ideia do que esse chamamento ia causar na vida daqueles homens. Então o Evangelho hoje que se prega
para dizer, venha ser feliz, amém. Vamos ver que felicidade é essa pregada. Porque nós somos chamados pelo Senhor Jesus para morrer para esse mundo e para viver para as coisas eternas. Esse é o chamamento verdadeiro. O Senhor Jesus, ele faz esse chamamento a esses homens, dando ideia, claro, muito pelo contrário. Foi um chamado para morrer. Foi um chamado para viver com os olhos na eternidade, com um objetivo claro e evidente de levar as boas novas aos cativos pelo pecado. Esse, irmãos, foi exatamente o chamado do Senhor Jesus. Observe então a obediência imediata de Mateus. O texto finaliza o verso dizendo que Mateus, ao ouvir o siga-me do Senhor Jesus, ele deixou tudo e seguiu ao Senhor. Ele foi em frente, ele obedeceu sem perguntar, sem questionar. Mateus, então, ele simplesmente o seguiu. Lucas, nesta mesma narrativa, o texto de Lucas registra também esse evento em seu relato do Evangelho. Então, falando a mesma coisa, que Mateus, ele abandonou tudo para seguir a Jesus. E, meus irmãos, não dá para seguir a Jesus sem abandonar algumas coisas. Não é que o chamamento do Senhor Jesus é para a gente deixar de trabalhar e de estudar, não é nada disso. Mas o chamamento do Senhor Jesus é para que a gente deixe as coisas erradas, terrenas e falíveis, para agora buscar as coisas eternas, verdadeiras e que são permanentes por toda a eternidade. Esse é o chamamento do Senhor Jesus. A resposta de Mateus, irmãos, ilustra a obediência a Cristo sem demora. Ele obedeceu e seguiu. E isso não pode haver dúvidas em que a resposta de Mateus a Jesus foi uma escolha ligada a ela. E de fato, irmãos, a realidade que ele estava ali agora por viver não era mais de voltar atrás. Ele agora foi seguir Jesus e seguiu até o fim de sua própria vida, sendo um instrumento de Deus nas mãos do Senhor. A forma de discipulado, irmãos, que Jesus instituiu e inspirada foi chocante, porque ele quebra as barreiras das classes sociais, ele quebra a barreira de preconceitos religiosos, de bem-estar e abole de forma muito clara a adesão servil às tradições culturais daquela época. Mateus jamais ele tinha características ou critérios humanos para ser um seguidor de Jesus. Jesus ele não vai se preocupar com isso. Ele vai lá, chama ele, quebra essas barreiras, transforma a vida de Mateus em um grande seguidor do Evangelho. E assim, meus irmãos, o que Jesus disse a Mateus continua sendo o convite mais urgente para nós hoje aqui, que ultrapassou as gerações até chegar até nós. O que o Senhor Jesus disse a Mateus continua ainda bradando no coração do homem, ainda hoje, com este siga-me. Isto é o mais importante e o mais reconhecimento de uma crença no Deus Todo-Poderoso. É o chamamento do Senhor. Mais do que apenas dizer Senhor, Senhor, é servi-lo, é deixar o pecado, é crer em Cristo Jesus, é arrepender-se dos nossos próprios pecados, é sermos batizados e andar em novidade de vida. Isso, de fato, é o que muda na nossa história. Assim, meus irmãos, olhando ainda agora especificamente para a vida de Mateus, nós sabemos pouco acerca dele, muito pouco, mas existem duas características importantes que foram elencadas na narrativa sobre este homem. Mateus, ele era uma pessoa humilde e uma pessoa retraído por conta da sua função. Ninguém queria estar perto dele, ele não tinha muitos amigos. E assim, meus irmãos, se colocou totalmente em segundo plano os seus objetivos terrenos para agora viver para o Senhor Jesus. Quando Jesus o declarou, aliás, o chamou, Mateus, ele era esse coletor de impostos, um publicano, em última qualificação. Ele era, irmãos, alguém odiado. Se a população pudesse extinguir uma classe da sociedade daquele tempo, eram os cobradores de impostos. Eles eram terríveis. Lembra de Zaqueu? Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Depois que Zaqueu foi alcançado pelo Evangelho de Jesus. Qual foi a declaração de Zaqueu? Eu vou devolver a todos aqueles que eu usurpei, que eu roubei. Se eu enganei alguém, eu vou dar de volta. Porque ele tinha consciência das coisas erradas que ele fazia. Ele era um cobrador de impostos. E aí, meus irmãos, nós podemos ver claramente, os publicanos, eles eram homens que compravam
os imperadores e as autoridades para poder exercer tal função. O que havia dentro de um homem como Mateus, o que fez largar tudo daquela forma. Podemos então supor, irmãos, que era uma pessoa materialista, pois vivia em busca de ganhos, de recursos, de dinheiro. Tudo era dinheiro, dinheiro, ter, crescer, ganhar, construir, juntar tesouro aqui. Essa era a cabeça de Mateus. De uma forma muito geral, todos os cobradores de impostos tinham isso em sua mente. E a mente de um transformado pelo Evangelho não pode ter esta inclinação. Porque a maior riqueza não é aquilo que a gente constrói aqui, mas é aquilo que nós buscamos para a vida eterna. Amém? Assim dizendo, irmãos, jamais teria envolvido então aquele homem se não fosse de fato Jesus, o Senhor que conhece o coração. A melhor resposta então que podemos deduzir, irmãos, é que qualquer que fosse as expectativas de uma alma atormentada que Mateus tinha, e o tormento dele se baseava em: eu conheço, eu sei da história, eu sei que o Messias está aqui, mas jamais ele vai me buscar, jamais ele iria me convidar para nada. Mas ele foi então surpreendido. E aqui, meus irmãos, nós podemos encontrar a ideia de que a urgência em que logo em seguida do chamado dele, ele levantou-se e foi e deixou tudo para trás. Ele de fato, irmãos, ele abdicou de todos os seus objetivos pessoais para poder agora servir ao Senhor Jesus. De fato, irmãos, aquele homem, na verdade, Mateus, ele era um homem espiritualmente faminto. E hoje em dia nós vivemos numa sociedade de homens e mulheres famintos. As pessoas hoje têm fome da palavra de Deus. Em alguns casos, ou na maioria dos casos, tem essa fome espiritual, mas não quer se humilhar à palavra de Deus. É querer tirar de Deus, tirar entre aspas, vantagens, coisas boas, mas eu não quero comprometimento com esse Deus. Isso é trágico. Isso levará o cidadão e a cidadã para o inferno. Porque o Senhor é bondoso em nos dar as coisas e nos ajudar, logicamente. Mas eu preciso entender que o mais importante para mim não são as bênçãos de Deus, mas o mais importante para mim é o Deus das bênçãos que Ele tem me dado. Isso é o que deve fazer a diferença na nossa vida. É uma vida de despreendimento. E essa semana a gente foi perguntado sobre hedonismo cristão. E hedonismo cristão nada mais é do que a satisfação no Senhor. É quando nós estamos satisfeitos nele, como John Piper falou, mais glorificado o Senhor é nas nossas próprias vidas. E isso, irmãos, faz toda a diferença. Isso faz ou deve fazer toda a diferença na nossa própria vida. E meus irmãos, quantos nesta noite aqui estão de fato famintos espiritualmente e acham que não estão? Essa fome, irmãos, ela só será sanada quando de fato o Senhor falar ao seu coração: siga-me, e você inteiramente se entregar, mergulhar nos braços do Senhor Jesus. É a palavra que nos alimenta, é a presença desse Senhor que faz toda a diferença na minha e na sua vida. Assim, irmãos, nós podemos observar em algum ponto da vida de Mateus, mas provavelmente depois de ter escolhido sua carreira desprezível, ele foi afligido por esta fome espiritual. Penso que era algo terrível, porque Mateus, ele era proibido de ir para a sinagoga, ele era proibido de ir para o templo adorar o Senhor, ele não podia oferecer sacrifício, ele era alguém que não podia desfrutar de nada. É como você que conhece o Evangelho, de repente você é proibido de vir aqui, ou de qualquer outra igreja, você não pode mais fazer nada, você agora vai ficar só na base do conhecimento. E eu não sei se acontece isso com vocês, mas se um dia porventura eu faltar ao culto de domingo à noite, a minha semana parece que não tem muito sentido, falta alguma coisa, eu fico incomodado. É por isso que mesmo nos momentos de férias, quando a gente se ausenta daqui, ou de algum lazer, que o domingo eu não vou estar presente, onde eu estiver, eu procuro uma igreja para cultuar ao meu Deus. Porque de fato, irmãos, é o culto, é a expressão da graça. Quando o povo de Deus se junta aqui para adorar o nome dele, creia de que
Isto é o desfrutar de uma das expressões da graça de Deus. E ficar em casa, se não for por um motivo superior, não é a melhor opção. Estar desconectado desta vivência relacional com esse Deus não é e nunca será a melhor opção. Porque o Senhor mesmo diz: congregai-vos. Vocês precisam estar ligados à igreja que eu morri por ela e instituí por ela. Não existe crente em casa, irmãos. Não existe ceia em casa privativa. Não existe vivência relacional pela internet, apesar de ser o único meio nos momentos mais tensos da pandemia. E nada substitui o cumprimento na entrada, o louvar ao Senhor juntos. Nada substitui o obedecer os sacramentos estabelecidos pela palavra. Um momento como esse aqui é um momento ímpar da igreja e precisa ser valorizado a cada dia que se passa. E isso, irmãos, nos traz de fato o entendimento de como Mateus sofria em relação a isso. Porque ele era impedido de fazer tudo isso aí, ele não podia fazer nada. Ele era de fato ausente de todos os meios religiosos que ele cria, porque ele conhecia o Messias e aguardava a chegada dele também. E assim, queridos, precisamos entender que Mateus tinha consciência das suas falhas, do seu pecado, da sua ganância. Ele estava de fato traindo o seu próprio povo. Ele sabia que era culpado de corrupção, de extorsão, de opressão, de abuso. Ele sabia que ele precisava de fato ouvir do Senhor Jesus aquele siga-me. Ele sabia. E era exatamente tudo que ele estava precisando naquele momento. Era que o Senhor dos Senhores chegasse para ele, olhasse para ele e dissesse: segue-me. E ele prontamente abriu mão de tudo. Nós estamos prontos a deixar tudo para seguir ao Senhor Jesus? Não é deixar a nossa casa, deixar o nosso trabalho, deixar de estudar, não é nada disso. Mas nós estamos prontos a abrir mão da nossa própria vontade, pessoal. Estamos prontos a abrir mão do nosso próprio eu, do nosso orgulho, do nosso querer, para viver o querer do Senhor sobre as nossas vidas? A que ponto nós estamos dispostos a abrir mão de nós mesmos? Mateus, ele não titubeou. Mateus não teve dúvida alguma. Quando o Senhor disse: siga-me, ele prontamente se levantou, deixou tudo e seguiu ao Senhor Jesus. Entrando agora, irmãos, sobre a vida de Tomé. Abra sua Bíblia em João 11:16. João capítulo 11, verso 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. Este verso, irmãos, de fato denota aqui o pessimismo de Tomé. Sabemos que Tomé é aquele que duvidou. Tomé era aquele incrédulo, era alguém que tinha dificuldade de acreditar. Em muitos momentos, ele expressou esse pessimismo terrível. E, amados irmãos, Tomé, a partir do relato de João que nós lemos, fica evidente que Tomé tinha uma tendência triste, uma tendência a olhar as coisas mais tristes da vida, ou da forma pior, da forma que tudo vai dar errado. Tomé era esta pessoa que não tinha otimismo em nada, só via tristeza, problema, obstáculo, complicação. Tomé, de fato, irmãos, em toda situação parecia estar sempre esperando o pior das coisas. No entanto, apesar de seu pessimismo, alguns elementos maravilhosamente redentores do seu caráter transcenderam então aquilo que João fala acerca dele mesmo, do próprio Tomé. Na narrativa, então, da ressurreição de Lázaro, é exatamente o contexto do texto em que nós lemos. Nós sabemos que o Senhor Jesus era muito amigo daquela família, Marta, Maria e Lázaro. Era uma família amada, querida. O Senhor Jesus então estava distante e chegou um recado que Lázaro havia de morrer, estava doente. E o Senhor Jesus propositalmente chegou mais tarde para poder então ter aquele encontro
tão maravilhoso de ressurreição de Lázaro. Mas o que é que está por trás da fala de Tomé quando disse: nós vamos morrer junto com o Mestre? Era que quando chegou a mensagem para Jesus, que eles precisavam voltar para o vilarejo onde eles moravam, havia de fato uma perseguição lá esperando Jesus. E os homens religiosos, os fariseus, estavam já montando as arapucas para pegar Jesus e os seus discípulos, para matar todos. E Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte. Mas ele se demorou. Sepultaram o homem. E o Senhor Jesus agora disse: vamos lá. E quando o Senhor Jesus disse: vamos lá, Tomé sai com este versículo que nós lemos. E falou só para os companheiros, não falou para Jesus. Falou para os companheiros: olha, nós vamos lá para morrer com o Mestre. Porque a perseguição está grande. E nós vamos lá e seremos encurralados. E vamos morrer. Então ele não viu em momento algum ponto positivo. De fato, o que aconteceu na história de Lázaro, no momento em que Jesus se desloca para lá, é de fato esta fala pessimista de que o Senhor Jesus estava insano em seu pensamento de poder agora visitar aquele vilarejo para, junto com os discípulos, se encontrar com a família enlutada e fazer com que Lázaro voltasse à vida. Tratou-se, irmãos, de um comentário pessimista, o que é típico de Tomé. Tomé era aquele pessimista que via que não ia dar certo, mas mesmo assim ele disse que ia, ele estaria junto. Ele era um pessimista, mas que ele se lançava nos desafios. É algo interessante. Ele não era um pessimista que abria mão dos propósitos estabelecidos por Jesus. Ele poderia até ter esse pessimismo, mas ele foi adiante. No entanto, irmãos, é de fato um pessimismo heróico. Tudo que ele conseguia enxergar pela sua frente era tragédia. Ele estava convencido de que Jesus estava indo diretamente para um apedrejamento. Por sinal, contudo, irmãos, o Senhor estava decidido a fazer, de ir até lá, encontrar com aquela família enlutada e fazer o que tinha de ser feito. Tomé estava firmemente resoluto em seguir a Jesus, mesmo se fosse para morrer, mas ele era esse homem pessimista. Não é fácil, irmão, ser um pessimista. É um modo miserável de se viver. Um otimista talvez tivesse dito assim: vamos lá, vai dar tudo certo, Senhor. De repente ele poderia, pelo conhecimento que ele tinha de Jesus, ele poderia: o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo, eu sei que vai dar tudo certo. Mas o pessimista disse: ele vai morrer e nós vamos morrer juntamente com eles. Tomé de fato era este que em outro episódio, após a morte de Cristo, quando então ele foi ressuscitado, Jesus apareceu para os seus discípulos, mas Tomé não estava reunido com aquele grupo, porque o sentimento era o mesmo de Cleopas e seu companheiro quando estavam indo de Jerusalém para Emaús. Lembra da história? E os discípulos ali estavam se maldizendo, dizendo: como é que pode? Lamentação. Ele morreu e aqui já é o terceiro dia e nada. Lembra da história? Era esse sentimento que pairava por toda Jerusalém, de que as promessas que Jesus havia de morrer e ressuscitar não aconteceu. E Cleopas naquela caminhada não percebeu que Jesus chegou na caminhada junto com eles. E eles só vieram descobrir depois. Depois daquele momento, Jesus foi ter com os discípulos. Mas Tomé não estava no grupo. Certamente pelo seu pessimismo. Certamente ele, de forma muito provável, ele não estava junto com os discípulos, porque ele preferiu estar sozinho. Talvez Tomé se sentiu traído. Ele, como quem diz assim: eu não disse a você? Eu não disse a vocês? Olha, ele morreu e agora? E agora nada. Tudo que a gente creu não passou de apenas uma história. E agora estamos aqui perseguidos. Possivelmente Tomé estava se sentindo rejeitado e abandonado. Para ele estava tudo acabado. Aquele a quem Tomé tanto amava havia partido e tchau. E todos ficaram como ovelhas desgarradas. Certamente Tomé em seu coração estava sentindo um dilaceramento. De forma muito clara, a gente observa que a ausência de Tomé naquele grupo, irmãos, estava desfalecido o seu coração, arrasado, destruído. Ele só queria ficar só, ele não queria ter contato algum.
Até, irmãos, que os outros discípulos encontraram com ele e disse para ele: nós encontramos o Senhor, encontramos com ele. Eles estavam, irmãos, em êxtase, na alegria de dizer para Tomé que tinham encontrado. Eles estavam transbordantes de alegria, ansiosos para compartilhar as boas novas com Tomé. Mas sabe o que acontece? Alguém com a disposição pessimista de Tomé, ele não seria facilmente animado. E meus irmãos, Jesus, chegando novamente nos seus discípulos, olhou diretamente para Tomé. Nesta segunda ocasião, Tomé estava. Ele olhou para Tomé e disse: põe o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua e põe aqui do meu lado. Não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. Foram as palavras de Jesus para Tomé. E o Senhor Jesus, ele diz para mim e para você hoje aqui: não seja descrente, seja crente. Não duvide, eu sou o Senhor. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não duvide disso. Precisamos, irmãos, compreender que as promessas do Senhor Jesus, elas se cumprirão todas. E Ele não está alheio à sua igreja. Ele não está alheio à minha vida nem à sua. De fato, Ele está aguardando o toque das trombetas para que nós, um dia, estaremos completamente com Ele eternamente. E isso é a nossa grande esperança. É o cumprimento da sua palavra, irmãos. Olhando então para isso, queridos, subitamente, naquele momento de Jesus com Tomé, subitamente, houve ali uma transformação no seu coração. Subitamente a melancolia, o desconsolo, as tendências negativas e temporais, elas foram banidas do coração daquele homem pela presença do Senhor Jesus. E assim, meus irmãos, Tomé foi transformado em um grande evangelista, sem mais duvidar agora, sem mais ter dúvida alguma, sem mais agora pôr pessimismo naquilo que ele haveria de fazer. Tomé foi transformado. Pouco tempo depois, em Pentecostes, juntamente com os seus discípulos, ele foi enchido pelo Espírito Santo e recebeu poder para exercer o seu lindo ministério. Tomé, irmãos, foi de fato companheiro dos seus discípulos e levou o evangelho até os confins da terra que ele pôde chegar. Olhando então, irmãos, a vida desses dois homens transformados, esses dois homens agora, Mateus, o publicano, e Tomé, o pessimista. Esses dois homens apresentados hoje aqui na nossa reflexão. Podemos ver, irmãos, o quanto foi interessante o que Deus fez na vida desses dois homens. Mateus era um dos mais infames pecadores, um pária social, miserável e desprezível. Tomé era um indivíduo de bom coração, mas mergulhado num pessimismo e num melancolismo terrível. E nós precisamos, irmãos, entender que esta história, ou essas duas narrativas, elas precisam ser olhadas com os olhos para a nossa realidade aqui. Nós precisamos, irmãos, de fato, ouvir a voz de Deus falar ao nosso coração e crer. Ouvir o siga-me, mas não duvidar, crer que o Senhor está nos acolhendo nos seus planos e nos seus desígnios. Observe, irmãos, que no entanto eles foram transformados por Cristo da mesma forma em que o Senhor transformou tantos outros. Você pode até estar pensando: que tipo de pessoa Deus usa? Olhe para si mesmo, olhe para mim mesmo. Eu olho para mim. O que é que o Senhor Jesus viu em mim para poder me chamar? Para poder um dia dizer: siga-me. Eu com meus problemas, com tantas dificuldades, tantas limitações, tantos pecados. E o Senhor olha para mim e diz assim, olha para você e diz: ei, siga-me. Amados irmãos, nós precisamos, queridos, entender que a única coisa
que mexeu no coração desses homens foi a voz do Senhor. Foi o chamamento genuíno do Senhor Jesus. Diferente de Judas, que se perdeu com propósitos e objetivos que o próprio Deus assim estabeleceu para ser o traidor. Esses outros discípulos, irmãos, foram encontrados pela graça, pela misericórdia, pelo perdão, que transformou esses homens em vidas que glorificassem a Deus. Ele faz com que todos aqueles verdadeiramente confiem nele. E esse é o chamamento para mim e para você hoje. Precisamos confiar nele. Pastor, mas está difícil. Confie nele. Eu não consigo orar, Senhor, está tão difícil. Mas você pode confiar. Você pode crer que haverá um novo amanhã, que a noite vai passar. Você pode crer que o dia vai nascer. Você pode crer que as misericórdias do Senhor se renovam todo dia de manhãzinha. E que o Senhor, quando Ele chega, tempestades se acalmam. Ele é quem manda, Ele é que tem a ordem soberana sobre todas as coisas. É esse Senhor, irmãos, que fez com que esses homens, eles agora fossem levados à morte. Eles foram, irmãos, homens que dedicaram a sua própria vida ao Evangelho. Eles não tiveram por preciosas as suas próprias vidas. Simplesmente esses homens se lançaram em um desafio, em uma roleta russa, por melhor dizer. Eles foram obedecer o chamamento do Senhor de forma completa. Completa. A morte de Mateus, irmãos, é muito parecida com a morte de Tomé. Eu não trouxe fotos hoje para mostrar. Nós vamos ainda fazer algumas partes, poderia gastar um pouco mais de tempo e achar uma foto adequada, né, para a gente ilustrar bastante. Mas a morte de Mateus, irmãos, existem relatos que dão conta que Mateus teria continuado sua missão no lugar onde ele viveu com Cristo. Ali Mateus se estabeleceu e o apóstolo teria promovido o evangelho em toda a Pérsia, em toda a Judéia e na Etiópia, onde ele morreu, onde ele foi assassinado. Mateus, irmãos, foi este homem que foi chamado pelo Senhor de uma condição terrível socialmente falando, para ser agora um dos seus apóstolos, um dos seus seguidores. Este homem dedicou-se então em levar a palavra de Deus, cumprir o ID que o Senhor deixou. Ele de fato se abraçou com esta missão e ele levou o evangelho para muitas e muitas vidas. Muitas famílias completas foram salvas, nós não temos nenhuma dúvida disso. E ele, de forma aguerrida, ele não voltou nem olhou para trás, mas ele seguiu em frente. Mateus, ele foi assassinado. A sua morte foi em decorrência de um ferimento. Quando ele pregava, alguém veio e perfurou o seu corpo com uma lança. E ali chegou ao fim a vida de Mateus. De forma muito interessante, a morte de Tomé, irmãos, nos relata algo muito parecido. Parece muito com a narrativa de Mateus nesse aspecto. Há um número considerável de testemunhas da antiguidade da igreja primitiva que sugerem que Tomé, ao surgir na Índia, onde ele levou a maior parte do seu tempo pregando lá, há relatos que dizem que ele morreu, irmãos, também perfurado o seu corpo no momento em que ele orava ao Senhor. Tomé, ele de fato seguiu também a mesma trajetória dos demais, e no ano 53 depois de Cristo, aquele homem na cidade da indiana chamada Madras, ele estava no seu momento de oração, quando de fato ele percebeu um instrumento cortante perfurando o seu corpo, e perfurou o seu coração, e ele faleceu. Esses homens, irmãos, de forma muito simples, eles foram chamados por um chamado extraordinário e que custaria a vida deles, assim como o mestre,
para que eles pudessem então levar o evangelho do Senhor Jesus até os confins da terra, onde era possível eles chegarem. Isso, irmãos, nos traz a ideia de que Mateus ouviu o chamado do Senhor Jesus quando disse: segue-me, sem saber de fato como seria o fim da sua trajetória. Da mesma forma, Tomé deixou seu pessimismo de lado, foi transformado por alguém que, mesmo diante dos desafios e do perigo de morte, ele seguiu em frente até o fim. A pergunta que fica para nós nesta noite: e nós? Quais são os nossos obstáculos que nós temos lançado, contrários ao chamamento que o Senhor ele tem feito em nossas vidas? O que de fato, irmãos, tem fascinado a minha e a sua vida? É a grandeza de Deus ou são os objetivos terrenos que nós temos? Precisamos dar respostas contundentes acerca disso. O que mais nos chama a atenção nessa série de mensagens, eu que estou estudando os contextos com mais cuidado para que a gente possa compartilhar com os irmãos, é de fato o poder que fez com que esses homens se dispusessem a levar o evangelho, as boas novas de salvação, numa trajetória que os levaria à morte, pois eles não morreram todos no mesmo dia. Foi morrendo um, a notícia se espalhou. Certamente eles olharam um para o outro e disseram: quem será o próximo? E eles continuaram pregando o evangelho. Morreu o segundo. Certamente nas reuniões que eles tinham, eles diziam: quem é agora? Quem será o próximo? E nesse quem será o próximo, morreram todos. E nós aqui, que não temos ameaça de morte por pregar o evangelho, o que é que nós temos feito em torno disso? O que é que nós temos feito em resposta ao chamamento que o Senhor fez na minha e na sua vida? Quais são os verdadeiros obstáculos que têm se apresentado para que nós não avancemos na nossa missão? Porque o ide do Senhor foi para aquele pequeno grupo de discípulos, de apóstolos, representando a igreja. Eu e você não temos desculpa de não nos abraçarmos com esse Deus com comprometimento, com caráter e com competência. O Senhor é quem nos capacita para isso, irmãos. Nós não podemos viver uma vida medíocre como discípulos relaxados, que não nos esforçamos para levar pessoas a Cristo. Filipe e André, eles não tiveram que fazer muita coisa, nem Mateus. Mateus teve logo a decisão de fazer um jantar na casa dele e chamar os amigos, os poucos que ele tinha. E nós, irmãos, não fazemos quase nada, mas nós temos uma oportunidade. Deus tem dado oportunidades a cada um de nós para poder avançar no cumprimento do dever. Nós enfrentamos tantas dificuldades, irmãos, que os crentes de hoje têm dificuldade de ter comprometimento com a igreja do Senhor. E eu queria só lembrar mais uma vez para todos nós que a noiva do Cordeiro, que somos nós, o Senhor Jesus morreu por ela. Jesus morreu pela sua igreja. Ele não morreu de boniteza só para contar uma história, não. Havia um propósito estabelecido para que as nossas vidas fossem preservadas, fortalecidas na fé, bem firmadas na revelação da palavra, para que nós sejamos sal e luz enquanto viver aqui. Então, meus irmãos, eu olho para isso aqui e eu creio claramente que essa mensagem de hoje, ela de fato é um chamamento do Senhor aos nossos corações. Porque a palavra mesmo, a mesma palavra de Deus, ela diz: se ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. O Senhor está presente, irmãos. O Senhor está aqui. E eu não tenho dúvida alguma que Ele está falando ao coração de alguém. Não sei quem, mas de forma muito desejosa e ansiosa de minha parte, que Ele fale com cada um de nós, que Ele nos desperte do nosso sono espiritual e que possamos ser cada vez mais uma igreja vibrante,
comprometida com a palavra, comprometida com a noiva, comprometida com o noivo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.